O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Às vezes a gente, com tanta decepção, com tanta catástrofe aqui nesse mundo, pensamos que Deus é ausente, que não existe ninguém sequer que se importa, às vezes até mesmo com Deus, ou Deus com o ser humano. Mas o Senhor Jesus vê este mundo em forma de servo, sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, veio aqui como um ser humano. Nasceu de uma mulher, gerado pelo próprio Espírito Santo, essa mulher era virgem, e ele foi conduzido até chegar à idade de 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Ele se batizou nas águas, sendo perfeito, e deu exemplo para todos nós. Mas a questão é o seguinte: ele é Deus. Ele é Deus, então é fácil para ele negar a si mesmo? Não, é uma escolha. É a escolha do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, vir a esse mundo como servo. Foi a escolha dele para servir ao Pai. E muitas pessoas nesse mundo não estão nem aí com Deus. E Deus, de antemão, já se deu por nós, realmente. Então ele disse assim, o Senhor Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, Jesus estava dando um mandamento, uma ordem. Você sabe que um mandamento é uma ordem. Que eles amassem uns aos outros. O Senhor Jesus foi isso o tempo todo, porque quando ele veio a esse mundo, ele não tinha nada a ganhar com a gente. Porque ele que criou todas as coisas, e nós, seres humanos, só temos problemas, só temos dificuldades. Mas ele veio em forma de servo, de ser a referência do Pai. Quem via o Senhor Jesus, via a Deus. Porque Jesus, ele vivia na perfeição, porque ele escolheu servir. E quando você passa a servir a Deus, você ama o próximo. É a primeira característica. Inclusive, é daí que nós reconhecemos quem são os verdadeiros, quem são os discípulos do Senhor Jesus. Você sabe que o discípulo é aquele que aprende, que recebe a disciplina, a instrução do Senhor Jesus, que segue a orientação, que imita o exemplo do Senhor Jesus. Então, Jesus estava falando aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Você não vai conhecer que é discípulo do Senhor Jesus por simplesmente carregar o nome dele e falar para as pessoas, ensinar sobre Deus. Não, é quando você ama, quando você serve, quando você dá a sua vida pelo próximo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, ficamos aqui na reflexão. Aproveite esse momento e já voltamos após essa trilha musical. E aí, você conferiu, pensou, ficou na procura de ver que tipo de amor você tem oferecido a Deus? Porque se você ama a Deus, você serve, você ama o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: Para onde eu vou não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. O Senhor Jesus ia para o Calvário por amor a nós, pecadores, os que estão em dívidas, não é verdade? Os que estão doentes, os que ninguém dão nada por ele, por ela. Pois é. O Senhor Jesus deu a sua vida, deu para que nós não fôssemos escravos do pecado, nós não fôssemos condenados à morte. Mas, claro, será que você aceita esse presente? Falar que aceita, todo mundo diz que aceita, porque dizer não custa nada. Mas quando você realmente aceita o presente de Deus, é quando você é um discípulo dele, quando você segue a orientação dele, quando você imita ele, quando você se sujeita à disciplina dele. Esse é o verdadeiro discípulo. Então, você vai conhecer o verdadeiro discípulo quando o servo permite ser disciplinado pelo seu Senhor. E veja que Pedro estava com a mente assim, preocupado mais com que Jesus disse que ele iria, por um pouco de tempo, ele não estaria mais com eles. E aí Pedro perguntou: para onde o Senhor vai, que nós não podemos seguir o Senhor? Para onde o Senhor vai? E o Senhor Jesus falou: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. É o momento que cada um de vocês... Ele não falou isso, mas cada um de vocês vão revelar o que está dentro de vocês. Se vocês amam uns aos outros ou não, porque agora eu vou me ausentar. Em outras palavras, eu vou ser sacrificado em prol daqueles que assumem a fé. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. É isso que muitas pessoas têm na cabeça, que ela vai dar a vida pelo Senhor Jesus, que ela vai servir a Ele toda a sua vida. Quantas pessoas entraram na obra?
quantas pessoas estiveram indo na igreja, buscando a Deus, e até estão muitos dentro das igrejas, mas distantes de Deus. Não dão a sua própria vida. Ficam cheios de argumentos, que a sua maneira é melhor, que Deus entende, que Deus, inclusive que Deus aceita a forma que ela vive a sua vida. Quer dizer, cria um monte de argumentos diabólicos para não aceitar a disciplina, a correção do Senhor Jesus. Ora, se a gente ama a Deus, se a gente ama uns aos outros, a gente não vai ferir, a gente não vai trair, a gente não vai enganar, a gente não vai guardar mágoas, a gente não vai olhar com maus olhos, a gente não vai mudar, a gente vai melhorar em prol do próximo. No caso do Senhor Jesus, não tinha pecado nenhum. Ele fez isso por mim e por você, para que você e eu não fôssemos mais escravos. E Jesus respondeu para Pedro: tu darás a vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Pedro estava convencido, porque ele era um discípulo, lembra que ele até viu o Senhor Jesus ser glorificado no monte de Deus. Você lembra disso? Pois é, no Monte Hermon. Mas ele estava muito convicto que ele iria servir a Deus fielmente. E Jesus estava falando: olha, você ainda não me ama, porque você vai me negar 3 vezes. E muitas pessoas vão saber que não amam a Deus, porque elas vão ver que elas vão ser reprovadas pelas suas próprias atitudes. Observe você, porque falar é muito fácil, mas viver é o que confere, o seu comportamento é o que diz a realidade de você. Por isso, esteja alerta. Não fique achando que está tudo bem. Fique atento, vigilante, se observando para que você possa se corrigir antes que seja tarde demais.